Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente não vai só olhar para uma planilha cheia de números chatos. Vamos imaginar a economia global como um motor gigantesco, complexo e superpotente. É uma máquina colossal que não para nunca. E o nosso objetivo hoje é basicamente abrir o capô e fazer um diagnóstico completo desse sistema. Vamos entender o que exatamente está acelerando, o que está freando e, o mais importante, o que pode estar superaquecendo as engrenagens financeiras do mundo. Bora lá! Bom, para entender como essa máquina roda, a gente precisa olhar para quem está na sala de controle, os bancos centrais e, mais especificamente, o Federal Reserve, o Fed. A política monetária do Fed funciona de um jeito bem simples como sistema de resfriamento ou os freios desse grande motor econômico. Pensa assim, quando a máquina começa a girar rápido demais e a temperatura sobe num nível perigoso, o Fed é obrigado a pisar nesse freio para evitar que o sistema inteiro derreta e entre em colapso. E aí se cria um verdadeiro cabo de guerra físico lá dentro. De um lado, temos as altas taxas de juros. Esses são os freios que o Fed aciona para encarecer o crédito, tirar o dinheiro de circulação e dar aquela esfriada na máquina. Do outro lado da corda, a gente tem a inflação, que atua como uma fricção interna super perigosa. Ela gera um calor absurdo e implacável, lutando o tempo todo contra a força de frenagem dos juros. Para organizar o nosso diagnóstico de sistema de hoje, vamos passar rapidamente por 6 pontos de checagem. Primeiro, o motor da economia. Depois, o alerta de superaquecimento. Em seguida, o freio do Fed, o choque de energia, o impacto na economia real e, para fechar, o refúgio no Bitcoin. Ponto 1. O motor da economia, analisando a unidade de força principal do primeiro trimestre de 2026. Vamos começar pela unidade primária de força dessa máquina toda, que é o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. É ali que acontece a combustão que acaba puxando o resto do mundo. E a distribuição dessa força é impressionante. Olha só, gigantescos 68% do PIB americano são alimentados puramente pelo consumo. Quase 7/10 de toda a tração do motor vem da demanda do dia a dia por serviços e produtos. Isso é um lembrete tanto de que, não importa o quão complexa seja a engenharia financeira, a engrenagem principal ainda é o apetite de consumo da sociedade. E os dados mostram que esse motor deu uma bela acelerada, viu? O crescimento no primeiro trimestre expandiu para 2%, o que é um salto tanto se a gente lembrar que estava quase engasgando em 0,5% no trimestre anterior. E o que causou isso? Bom, os gastos do governo saltaram 4,4% depois do fim daquelas paralisações federais. Além disso, o investimento privado disparou 8,7%, muito impulsionado pela corrida por infraestrutura de inteligência artificial. A única coisa puxando o rendimento para baixo foi um peso das importações na casa dos 2,62 pontos percentuais. Mas, num quadro geral, a máquina parece estar roncando alto e forte. Ponto 2. O alerta de superaquecimento, o persistente calor inflacionário. Só que, toda essa força tem um preço. Apesar da economia real estar crescendo, tem luzes vermelhas de alerta piscando loucamente no painel. E essa é a leitura crítica da temperatura atual, 3,5%. Essa foi a inflação anualizada medida pelo índice PCE, que, como a gente sabe, é a métrica favorita do Fed. O que isso diz pra gente? Diz que a fricção dentro do motor está rodando muito, mas muito acima daquela meta de 2% que os engenheiros do Banco Central consideram segura para o longo prazo. Mas da onde está vindo todo esse calor excessivo? Se a gente desmontar essa temperatura, o núcleo da inflação subiu para 3,2%. Mas o dado que realmente assusta é um rally brutal de 20,9% nos preços da gasolina e bens de energia só no mês de março. É literalmente uma labareda irradiando por todo o sistema. E isso acaba empurrando o preço de todo o resto para cima, desde produtos nas prateleiras que subiram 1,4% até os serviços de transporte. O motor está, na prática, queimando muito mais combustível só para conseguir manter a mesma velocidade. Ponto 3. O freio do Fed, uma sala de comando dividida. E isso nos leva aos mecânicos responsáveis por tentar controlar essa situação. O Federal Reserve, a última reunião do FOMC, trouxe uma divisão de votos que a gente pode chamar de histórica, um placar de 8-4. Sabe o que é isso? É a sala de controle mais dividida que o Banco Central americano já teve desde outubro de 1992. Fica claro que os mecânicos-chefes simplesmente não estão conseguindo entrar em acordo sobre como intervir nessa máquina. Na prática, o que aconteceu? Eles decidiram manter o pé no freio exatamente onde estava, com a taxa de juros cravada entre 3,50% e 3,75%. Mas aquele voto dividido que a gente acabou de ver mostra um conflito interno pesado.
Tem uma ala dizendo, precisamos aliviar o freio com cortes nas taxas agora, senão vamos esmagar a economia real. Só que a maioria rebate dizendo, se a gente soltar o freio agora, a fricção da inflação vai explodir de vez. É o dilema perfeito, um beco sem saída de uma política monetária que bateu no teto da sua eficiência de curto prazo. Ponto 4. O choque de energia, o vazamento geopolítico de combustível. O grande problema é que a paralisia do Fed não é culpa só da própria engenharia deles. Tem um fator externo enorme jogando areia nas engrenagens. Um vazamento geopolítico burlando o sistema de resfriamento. Acompanha só essa reação em cadeia. Tudo começa lá no bloqueio do Estreito de Hormuz. Esse gargalo cortou brutalmente nada menos que 7,5 milhões de barris de petróleo por dia do mercado global logo em março. Essa falta repentina de oferta fez o preço do diesel e da gasolina disparar. E é justamente esse choque de custos que amarra as mãos do Fed, forçando os juros a ficarem altos por muito mais tempo e atrasando para valer qualquer sonho de corte nas taxas. E tem um detalhe super importante aqui. Isso não é um problema isolado dos Estados Unidos. Na verdade, os americanos importam só 7% do petróleo deles por esse estreito. O impacto gigantesco está no fato de que o mercado asiático, China, Índia, Japão, essas grandes fábricas do mundo absorvem 89% desse fluxo afetado. Ou seja, esse choque de energia sufoca a cadeia de suprimentos da manufatura global inteira. No fim das contas, a inflação volta como um bumerangue para os portos americanos de qualquer jeito. Ponto 5. Impacto na economia real, moendo as engrenagens da indústria. Tá, mas como essa mistura tóxica de freio acionado e combustível caro afeta a economia real? Como isso bate lá no chão de fábrica? A resposta está escondida nos dados da indústria. O índice PMI geral até marcou um número que parece estável, 52,7. Mas espera aí, quando a gente abre esse indicador no meio, a divergência é assustadora. Do lado dos custos, a coisa explodiu. O índice de preços bateu 84,60 e os prazos de entrega estão lá em cima em 60 e 60, refletindo todos os gargalos. Enquanto isso, do lado da atividade real, a produção caiu para 53,40 e o emprego nas fábricas desabou para 46,40, o que já é zona de retração pura. O que a gente tira de conclusão disso é que aquele número principal da indústria parecendo saudável é uma baita de uma ilusão. Ele está maquiando um cenário de estagflação super corrosivo na economia real. Juros altos cobram um preço pesado. As fábricas estão tendo que demitir pessoas, produzir menos, queimar o estoque que já tinham e ainda pagar uma fortuna em frete e energia. As engrenagens da economia real estão literalmente rangendo sobre essa pressão toda. Ponto 6. O refúgio no Bitcoin, escapando do motor superaquecido. Quando a gente está dentro de uma máquina que está perdendo força e superaquecendo ao mesmo tempo, é mais do que natural procurar uma saída de emergência. E é aí que os ativos descentralizados entram em cena. A história financeira recente mostra um padrão fascinante. Geralmente, quando o indicador industrial, o PMI, cai abaixo dos 50 pontos, sinalizando que a indústria tradicional engasgou e está encolhendo, costuma ser exatamente o momento em que o Bitcoin para de cair, acha o seu fundo e começa a montar o próximo ciclo de alta, já antecipando que mais liquidez vai ter que ser injetada no futuro. E se a gente trazer essa regrinha para o nosso cenário atual, foi exatamente isso que aconteceu. A indústria tradicional afundou abaixo de 50 recentemente e agora tenta uma recuperação super dolorosa. E o Bitcoin acompanhou o movimento, bateu no fundo, voltou a subir e se consolidou recentemente ali na casa robusta dos $81.500. O mercado já está se antecipando e absorvendo o capital de quem aposta que os bancos centrais vão ser obrigados a religar as impressoras de dinheiro. Então, a grande sacada é a seguinte. Em um ambiente onde as ferramentas tradicionais, tipo a taxa de juros do Fed, perdem a força contra problemas logísticos e guerras do outro lado do mundo, a inflação de custos simplesmente derrete o dinheiro fiduciário. Num cenário de estresse térmico tão prolongado, quem se beneficia são os ativos escassos, aqueles que são difíceis de produzir. E a estratégia clássica para quem busca um porto seguro tem sido empilhar satoshis, fazer aquelas compras fracionadas contínuas, o famoso DCA, para absorver a volatilidade. Para fechar o nosso diagnóstico de hoje, fica uma provocação para refletir. Se o sistema de resfriamento do Banco Central está travado e não consegue combater choques de oferta globais, será que as carteiras tradicionais de investimento estão realmente preparadas para sobreviver muito tempo dentro desse motor estagflacionário superaquecido? É uma engrenagem perigosa. Entender cada ruído dessa máquina pode ser a diferença entre ser moído por ela ou conseguir se proteger. A gente vai continuar monitorando cada pulso desse motor. Até a próxima!